O Estado hoje não tem recursos para remunerar adequadamente aqueles que estão na base e aqueles que prestam serviços fundamentais de saúde, de segurança, de educação. Então, para que a gente possa voltar a remunerar dignamente esses servidores, a gente precisa aprovar essa medida de teto de gastos para estabelecer uma limitação no crescimento da despesa pública. O Estado do Rio Grande do Sul apresenta hoje um quadro fiscal bastante delicado, apesar das reformas importantes aqui aprovadas. Ao longo das últimas décadas, o Rio Grande do Sul enfrentou um processo crônico de sucessivos déficits públicos, pois o Estado, na prática, sempre gastou mais do que arrecadou. O fato é que, em vez de atacar o problema crônico, ou seja, o crescimento desordenado de despesas, nosso Estado adotou historicamente diversas medidas que se mostraram insuficientes para garantir o necessário equilíbrio das finanças públicas. Endividamento, emissão de títulos públicos, financiamento inflacionário, quando isso era possível, aumento de impostos. Ocorre que, como nos ensinou a saudosa primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, o socialismo dura até quando dura o dinheiro dos outros. E no Rio Grande do Sul tivemos que, por conta do decurso do tempo e dessas práticas irresponsáveis, que lidar com essa dura realidade. A partir disso, tivemos que implementar aqui no Rio Grande do Sul uma série de medidas estruturantes de enxugamento do tamanho do Estado e de racionalização da despesa pública. Essas reformas foram importantíssimas para reduzir o crescimento das despesas com o pessoal e também, por isso, a situação do Estado hoje é muito menos desfavorável do que alguns anos atrás. Não é simplesmente fruto do acaso que hoje vivenciamos um cenário em que finalmente conseguimos colocar fim a esse pesadelo de salários atrasados para os servidores, que é realmente uma vergonha que tenhamos passado por isso. É importante que a gente lembrar que aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda vive uma situação bastante delicada. Ainda temos um passivo extremamente problemático a ser equacionado. A dívida com a União não está sendo paga. O seu estoque atualmente é de cerca de 70 bilhões de reais. Além disso, temos a dívida dos precatórios, que já soma mais de 16 bilhões de reais. E para 2022, apesar dos esforços, o déficit projetado é de mais de 3 bilhões de reais. E é aí que se encontra a necessidade de estabelecermos um teto de gasto. Essa regra é do interesse não só da sociedade gaúcha, cansada de pagar a conta de um Estado cada vez mais pesado e, consequentemente, cada vez mais disfuncional, mas é do interesse também, especialmente dos servidores que estão na base remuneratória do nosso Estado e dos servidores, especialmente do Poder Executivo. Os servidores do Executivo já têm o seu teto de gastos, que é basicamente uma imposição da realidade. O Estado hoje não tem recursos para remunerar adequadamente aqueles que estão na base e aqueles que prestam serviços fundamentais de saúde, de segurança, de educação. Então, para que a gente possa voltar a remunerar dignamente esses servidores, a gente precisa aprovar essa medida de teto de gastos para estabelecer uma limitação no crescimento da despesa pública. Se a gente não estabelecer uma medida de limitação no teto de gastos, a gente não só não vai conseguir aderir ao regime de recuperação fiscal e vai logo ter que voltar a pagar dívida, como a gente também não vai conseguir remunerar adequadamente o grosso dos servidores do Rio Grande do Sul, que são os servidores do Poder Executivo, servidores da Brigada Militar, servidores da Polícia Civil, servidores do Magistério Estadual, os técnicos administrativos do nosso Estado, os profissionais da saúde, enfim, as infindáveis carreiras hoje que estão no fim da lista de valorização remuneratória. Eu acho absolutamente injusto que o deputado receba o seu salário sem parcela, sem atraso, em dia. Absolutamente injusto que professores, policiais, que estão no dia a dia se dedicando às suas tarefas e têm um salário muito menor, tenham tido seu salário parcelado. E é para acabar com situações como essas e para impedir que situações como essas venham a se repetir, que eu vou votar a favor desse PLC e sou a favor do teto de gastos, uma proposta que foi
pioneira aqui nessa casa, a partir da proposição minha e dos deputados da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, na forma de uma PEC, e que tenho certeza será aprovada aqui e nos permitirá trilhar novos rumos no Rio Grande do Sul, rumo a um período de responsabilidade fiscal, deputado Matheus Wesp. Um valor que precisa ser defendido e que felizmente tem sido promovido aqui nessa casa durante essa legislatura e vai nos levar para caminhos melhores. Muito obrigado.